Vamos lá, pessoal. Então, aqui, tá? A gente vai começar criando nosso projeto do React Native no Visual Studio Code, né? E aí, para criar o projeto, perceba que eu estou aqui numa pasta já dentro dos meus documentos, ok? Estou numa pasta aqui dentro dos meus documentos. E aí, eu tenho alguns projetos já criados. Eu vou criar um outro aqui só para a gente poder trabalhar com o React Native. Para criar o nosso projeto, se você for lá no site do React Native, tem, né? Com o Expo, vocês têm o comando lá, npx create expo app, tá? E aí, como a gente tinha colocado o nome lá no laboratório, vamos chamar também de projeto 1 aqui, terceiro info, só para a gente poder seguir o padrão. E aí, na prática, ele precisa baixar algumas coisas normalmente. Deixa eu tirar essa lupa aqui. E aí ele precisa baixar algumas coisas, instalar algumas dependências, pacotes e assim por diante, tá? Vou dar uma pausa aqui para poder a gente continuar. Beleza, então o projeto está criado, né? Ele concluiu aqui. A gente vai precisar agora entrar na pasta do projeto, certo? Porque eu estou na pasta geral aqui, a gente vai precisar entrar na pasta do nosso projeto aqui, projeto Terceiro Info, para poder executar ele, tá? Então, cd. Começo a digitar aqui, eu dou um tab, vamos ver se ele completa para mim o nome da pasta, tá? Então não precisa digitar tudo, só dá um tab aí ele completa para vocês. Dentro da pasta do projeto, se vocês olharem aqui, eu tenho uma estrutura já, né? Um app.js certinho. E aí a gente vai precisar, vou botar ele aqui para executar, npx expo start, que é o outro comando, tá? Novamente, isso aqui vocês encontram tudinho lá no get start, lá do React Native. E aí, enquanto ele vai iniciando aqui, a gente vai iniciar o Android também, para a gente pegar o emulador. Tem um probleminha aqui, deixa eu ver se o npm install resolve. O comando npm install, ele vai verificar as dependências do projeto, tá? E vai tentar baixar o que tiver faltando, dependências de bibliotecas e aí por aí vai. E ele vai tentar baixar, né, instalar o que tiver faltando. Ver se ele resolve o nosso problema aqui. E no Android Studio, eu vou só vir aqui aproveitar enquanto ele está baixando lá e vou executar o emulador do Android aqui para poder a gente visualizar, né, que a galera estava usando na aula passada para acessar a internet depois de ter um computador inteiro para fazer isso. Exato. Vamos lá. Então, vamos tentar o npx expo start de novo, bora ver se ele inicia. E aí o nosso emuladorzinho está rodando aqui. Tá com um problema na... Não é um problema, na verdade só está me dizendo que eu estou usando uma versão um pouquinho mais antiga do React Native, tem uma versão mais nova, tá? E aí depois que ele executa, né, se vocês prestarem atenção aqui, se apertar o A é para ele rodar no nosso emulador aí. Bom, ver se ele inicia a nossa aplicação certinho. Ok, ele não rodou direto, eu vou dar um... Não está achando, só um instante aqui. Vamos lá de novo, ele não conseguiu conectar com o app, vamos para o segundo teste aqui, ver se funciona. Ele carregou uma outra aplicação que eu já estava rodando, dá um R aqui para ele dar um reload na minha aplicação, porque na verdade a minha aplicação ela é isso aqui, tá? Então ele, como já tinha uma aplicação que eu tinha rodado antes, ele acabou carregando ela lá no Expo no celular, e aí eu dei um R, apertei a letra R para poder ele dar um reload aí no meu projeto. Tá? Então o que eu tenho aqui, ó, é meu app.js, que é o cara que está aqui. Se eu fizer qualquer alteração aqui, sei lá, olá turbo, vamos mudar a frase inicial, né? E aí ele já é
Fresh Refresh, que ele já faz essa atualização automaticamente. Então eu dou um Ctrl S aqui e aí ele já joga no meu emulador aí o projeto já certinho. Se você estiver trabalhando com o Snack lá, o Snack do Expo, o processo é o mesmo. Ele vai ter o emuladorzinho dele lá. Qual é a vantagem de vocês usarem aqui no Visual Studio Code com o emulador do Android? Porque aqui vocês testam as funcionalidades de um celular mesmo na prática. Por exemplo, se você está na web, só para a gente visualizar, se você está na web e quer emitir uma mensagem de alerta, né? Tipo, aquelas caixinhas de diálogo, você usa só o alert que é do JavaScript, tá? No caso do emulador aqui, para você rodar no celular esse mesmo processo, você tem um componente, né? Você tem um cara chamado alert, e aí você chama alert, né? E passa o texto que você quer exibir. Então, no celular, no emulador, no celular de verdade, ele tem algumas coisas que mudam um pouquinho do que vocês trabalham lá no Snack, tá? Ou no Code Sandbox que você estava usando, porque lá é web. Mas fora isso, a maior parte do código de vocês, praticamente tudo, ele vai ser a mesma coisa. Beleza, então eu tenho meu projeto aqui, e aí a ideia é a gente fazer uma navegação, por exemplo, de telas com React Navigation. Para isso, a gente precisa instalar o React Navigation aqui, né, no nosso projeto. Para eu não parar a execução aqui, eu vou criar um novo terminal. Então eu venho aqui nesse botãozinho de mais, né, abro aqui um novo terminal. E aí eu vou, por exemplo, só para a gente pegar aqui, direto da página do React Navigation, read docs, tá? E ele vai dar o get started, né? Como iniciar ali para a gente. E ele já nos dá os comandos para a gente fazer a instalação desses pacotes, dessas dependências. Ok? E aí só um detalhe, tá? Aqui, ó, perceba que quando eu abri um novo terminal, ele voltou para a minha pasta React Native, que é a pasta onde estão todos os projetos. Então, mesmo processo, eu vou ter que acessar a primeira pasta do projeto que eu quero, projeto 1, terceiro info, para poder instalar os meus pacotes, senão ele vai instalar fora aí e não vai dar certo, tá? A internet aqui tá meio devagar, o computador também tá meio pesado por causa dos programinhas que a gente está usando. É tipo isso. E aí a gente precisa desse comando para instalar o React Native /native, tá? Então eu vou só jogando aqui, ó, Ctrl V, dou Enter. E aí eu deixo ele instalar para mim. Além desse daqui, a gente vai usar, tá? Como a gente está trabalhando com uma aplicação do Expo gerenciada, ele é um projeto gerenciado, o próprio Expo se preocupa com vários detalhes da minha aplicação. Eu vou rodar esse daqui, que é o npx expo install, tá? Não precisa deste outro. Esse aqui é um outro tipo, tá? Depende de como você faz a instalação do seu projeto Expo, você cria seu projeto Expo. Esse aqui é uma versão não gerenciada, tá? E aí ele traz uma estrutura um pouquinho diferente para vocês. Então, pelo aquele comando que nós fizemos, nós estamos com uma versão, né, uma instalação gerenciada do Expo, a gente vem nessa segunda opção aqui. Já instalou, tá? Para mim os faltava. E aí a gente vai executar agora o segundo comando. E por fim, a gente vai precisar, quando a gente vem aqui em Hello, né, React Navigation, a gente vai precisar apenas de mais esse aqui, tá? Instalar mais essa dependência para poder ele funcionar. Já instalou a segunda, né? Os pacotes já foram baixados. E aí eu vou instalar nossa última dependência aqui na nossa aplicação. Aqui é legal porque ele vai dar um start para vocês de como você vai construir sua aplicação com a navegação entre telas, tá bom? Beleza, agora a gente já pode rodar. E aqui ele dá um código básico aqui para a gente, e eu vou só copiar esse código e vou explicar eles para vocês aqui no Visual Studio. Ctrl A, seleciono substituir pelo código que ele me deu lá. Não preciso mais desse terminal, né? Já instalei meus pacotes. Vamos ver se ele vai rodar certinho no nosso emulador. Tá. Só fazer algumas correções que precisar aqui.
Beleza, beleza. Deixa eu tentar dar um reload aqui na minha aplicação. Bora ver se ela vai funcionar. Tem algum erro? Código. É, deixa eu só verificar. Vou tentar parar minha aplicação e vou executar novamente. Ver se o erro continua. Letra A. Ok. Então percebam que o que eu tenho aqui nessa estrutura que ele me deu. Ele tem as importações lá em cima, tá? Ele tem um cara que ele chamou de home screen, uma função que, se vocês prestarem atenção, é uma tela, né? Simplesmente com o texto home screen. E aqui ele tem a parte da navegação. Então as nossas telas aqui para a gente fazer a navegação, eles entram aqui nesse stack screen, tá? Stack.screen, name aqui e o meu componente. E aí, olha só, o que a gente fez na aula passada? A gente tirou essa parte do nosso home screen daqui e criou ele e fez ele numa tela separada, tá? Porque aí, se eu fazer um projeto maior, isso aqui vai ficar muito grande, tudo um arquivo só não fica legal. E além disso, eu posso ter várias telas. Então, o que a gente pode fazer? Aqui na página do meu projeto, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de telas, por exemplo, tá? E aí, dentro dessa pasta que eu criei, chamei de telas, eu vou criar, tá? Um cara chamado home, por exemplo, .js. E aí vai ser a nossa tela home. E aí, basicamente, essa função aqui eu vou jogar para lá, ó. Venho aqui, Ctrl V. Vamos só precisar fazer algumas alterações. Eu vou precisar adicionar os importes aqui, que eu não estou usando isso aqui mais aqui, né? Ctrl X. E é aquela estrutura básica que a gente já viu várias vezes lá no Code Sandbox e assim por diante. Então, import, React, from React. Então, beleza, eu tenho a minha home screen agora aqui, ó, separada, tá? E aí eu posso criar todo o meu projeto aí. Para poder, nesse caso aqui, ele vai dar erro, tá? Se eu salvar isso aqui, ele vai dar erro porque ele não vai mais encontrar essa minha tela home screen aqui na própria aplicação, no app.js, né? Então, o que eu faço? Eu preciso importar a minha home screen, né? Já que ela está agora no arquivo separado, eu vou importar ela. Eu importo ela de from ponto barra. Perceba que eu estou dentro de telas agora. Então, eu vou botar, ó, telas barra home, tá? E aí eu coloquei, então, o import para minha home screen. Só que agora ela está dentro da pasta telas. E aí, quantas telas vocês forem criar, deixa eu dar um R aqui, ver se ele dá um reload. A minha aplicação saiu, aparecendo bem pequenininho lá embaixo. Eu vou rodar de novo. E aí, quantas telas vocês forem precisar criar, vocês podem fazer agora as telas aqui. Professor, eu preciso criar mais uma outra tela para, sei lá, para eu poder fazer essa navegação de uma para outra, criar um botão e assim por diante. E aí vocês podem simplesmente vir aqui e criar as telas, os arquivos das telas de vocês. Deixa eu só ver uma coisa. Home screen. Faltou um detalhe aqui, né? Export default function. Beleza. E aí quando ele entra no meu arquivo, ele não estava achando a função padrão. Então, ó, voltei para a tela home screen, só que agora eu estou trabalhando com ela num arquivo separado. Tá, mas da tela home eu quero navegar para uma outra tela aí, já que eu estou usando o React Navigation. Beleza. Eu vou vir aqui em telas, vou criar uma nova tela aí, né? Vou chamar, sei lá,
ah, about, né? Seria um sobre. .js, tá? Então, arquivo JavaScript, mesma estrutura, ó, import, react, from, react, e a gente faz os importes dos componentes que a gente precisa. Então, import aí from React Native, tá? E aí a gente vai precisar, por exemplo, aqui de uma view. Digamos que um text aqui eu acho que resolve. Beleza? E aí, ó, export default function about aí return. E aí, mesmo caso, eu vou usar uma view aqui e um text só para exibir um texto simples aí pra gente, tá? Beleza. E aí agora como é que eu faço a navegação? Aqui ele continua na home, tá? Como é que eu faço a navegação da minha tela home para minha tela about? E aí eu posso simplesmente usar um touchbar pass, que vocês conhecem, já dá para clicar e tudo mais. E eu vou fazer a versão mais básica, que seria com um botão aqui, ó. Então, e aí aqui no button a gente vai fazer o seguinte. O componente button ele tem um title, tá? Que seria o que vai aparecer no texto do botão. Então vou chamar aqui de i sobre minha aplicação, né? Sobre a aplicação. Opa. Meu teclado não tá legal. Beleza. E aí olha só, além do nosso título, nós temos aí a função que seria o onPress, que quando eu pressiono esse botão, ele vai fazer alguma coisa para mim. Nesse caso, tá? A gente vai precisar, se vocês voltarem lá no React Navigation, e aí vocês têm aqui, ó, movendo entre as telas, ele vai mostrar para vocês que vocês precisam receber na função de vocês um cara chamado Navigation, tá vendo? Então, aqui na chamada da função, ó, da nossa função padrão, a gente vai precisar desse cara chamado Navigation. Navigation. Por quê? Porque quando eu faço a chamada dessa tela home screen lá no meu app.js, ele já me passa esse objeto para minha função, tá? E é a partir dele que eu faço a navegação para as próximas telas. E aí aqui, ó, basta chamar, ó, dentro do Press ele usa uma arrow function, e aí eu tenho navigation.navigate e o nome da minha tela. Então, arrow function navigation, que é o cara que eu recebi lá em cima, ponto navigate, tá? Abre e fecha o parêntese. E aqui dentro eu digo para qual tela eu quero ir. Eu estou dizendo que eu quero ir, por exemplo, para uma tela chamada About. Só tem um problema. Eu não registrei ainda essa tela lá com o meu stack screen, tá vendo? Eu só tenho a tela home. Então, toda a tela que eu for criando, que eu precisar navegar, eu vou ter que colocar aqui no meu app.js. Primeiro que eu vou importar ela, né? E aí eu vou precisar adicionar um stack screen para ela, dizer assim, ó, tem essa tela aqui, o nome dela é tal. Então toda vez que eu clicar no botão e botar o nome dela, eu quero ir para esse arquivo, tá? Então, ele já até jogou aqui para mim, né? E aí eu preciso adicionar esse mesmo carinha aqui de novo. Só que aqui eu vou ir para né? Vou para a tela about. E aí eu uso o nome do meu componente. Perceba que esse nome aqui é o nome do componente que eu estou importando aqui em cima. E esse nome aqui é o nome que eu dou, pode ser qualquer coisa, tá? Só lembrem que quando eu for clicar no botão, eu vou usar esse nome aqui para dizer para qual tela eu estou indo, tá bom? Então, se eu chamei aqui de About, eu venho aqui no meu botão e chamo de About. Se eu chamar de tela 2, né? Na verdade, se eu chamar de tela 2 aqui, né? Tela 2. Aqui eu precisaria chamar também ela através do nome que eu dei, tela 2, tá? Então, o nome que você der lá na sua navegação, aqui, é o nome que você vai usar para chamar a sua tela no clique do botão. Bora ver se funciona agora isso aqui, né? Deixa eu ver se ele recarrega aí a nossa aplicação. E aí, ó,
eu tenho um botão, e aí quando eu clico nesse botão, eu estou indo para minha tela About. A partir daí, você consegue fazer navegação entre várias telas, basta só fazer isso. Adiciona ele lá o import do componente, lá no seu FJS, coloca a tela lá no stack, né? Cria um novo stack para a tela, e aí você vai fazer navegação. Ó, da tela About, eu posso fazer um botão que me jogue para uma outra, e assim por diante. Ele já até dá também uma navegação aqui em cima, e aí eu posso voltar, tá vendo?